estou do lado do Paulo César Pedron, que é jornalista e diretor do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, que é formado pela Universidade Federal do Paraná e participou de todo o processo de criação exatamente da assessoria de imprensa. A gente vai conversar um pouquinho com ele a respeito deste assunto. Uma boa tarde para você, Paulo. Um prazer estar aqui na 14ª Metal Fest. Boa tarde, Sibeli. O prazer é nosso. Parabenizamos aqui a TV Educativa por essa iniciativa, que é a função que ela tem que exercer mesmo, de educação e resgate da história. Por falar em resgate da história, vamos começar lá em 1986, quando você, então, começou a estruturar a assessoria de imprensa. Qual que é o papel da assessoria de imprensa dentro do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba? Primeiro foi uma decisão política da diretoria, dessa nova diretoria que está aí, né, dos integrantes que renovaram, mas a maioria está aí, boa parte está aí, e foram mais 2 integrantes, né? E o objetivo da diretoria que vinha com essa nova visão de mundo estratégica, parece que já imaginava o que se tornaria o sindicato, né? Porque até então imprensa sindical era uma coisa inexistente no Paraná, né? O movimento sindical era ainda incipiente, estava nascendo. E essa assessoria nasce para dar voz ao que se queria fazer. E aí, o que eu sempre digo da visão desses dirigentes sindicais que estão aí até hoje, Sérgio Bútica, todo o pessoal aí, em nome dele, falo da diretoria inteira, é de contratar um professor da USP, Sérgio Gomes, em jornalismo popular, para me formar e formar os meus colegas, para comunicar melhor com a categoria, mostrar, ganhar espaço na sociedade paranaense e dar força ao trabalhador. Aliás, esta questão com a categoria, como é que era feita a comunicação com a categoria antes da assessoria de imprensa? Porque muita gente conhece um pouquinho de assessoria de imprensa, acha que a assessoria de imprensa é só a relação, por exemplo, do sindicato com os veículos de comunicação. E, na verdade, o trabalho é maior ainda, se faz também com as categorias. Como é que era antes? Faz um comparativo, por favor. Olha, o material que a gente tem à disposição do sindicato é muito pouco antes da nossa assessoria, antes da nossa chegada. Porque não tinha. Então, quem fazia era o advogado. Ele pegava, ele é especialista em direito, mas não em comunicação, não tem obrigação. Então ele publicava acordos. Então você tinha folhas com parte dos acordos coletivos, conquistas e distribuídos. Você imagina um metalúrgico, como é que ele vai compreender o direito que ele tem, uma linguagem jurídica, né, com a melhor boa vontade que tivesse aquela diretoria, o advogado, mas como é que ele ia compreender, né, fazer uma leitura política daquilo que ele conquistou, né? Então isso era o que era na época. Nós começamos, não tinha nem computador. Era uma coisa pré-histórica, assim, não existia computador nos países ainda. Era uma coisa muito moderna. E o sindicato comprou os primeiros computadores. Nem o Sindicato Metalúrgico de São Paulo tinha. E o sindicato que comprou os computadores. Era a letra 7. O pessoal que lembra que era a letra 7, colava a letra, errava uma letra, tinha que fazer tudo de novo. Fazer um boletinzinho de meia página, demorava 2 dias. E que estratégias de comunicação foram adotadas para que fosse marcada a representatividade do sindicato no cenário da comunicação paranaense? Olha, na verdade a gente refletia e discutia muito, era mistura de militância com jornalismo, né? Tanto é que essa amizade dura até hoje. E era uma coisa muito interessante, assim. A gente tinha que fazer uma leitura do espírito, da luta, do que queriam esses dirigentes sindicais. E a gente aí buscava, através de outras assessorias jurídicas, políticas, médicas, e tentava bolar campanhas, imaginar o cenário futuro e criava campanhas. Eu lembro uma boa que foi na época do Sarney, era presidente, foi até cômico a situação, que tinha um carnaval, o presidente da República, Itamar Franco, né, vai no carnaval no Rio de Janeiro e desfila com a Lilian Ramos, não sei se você lembra disso. Lembro. E ela estava sem calcinha. Sim. E a Veja colocou na capa, e todo mundo, a Folha de São Paulo colocou na capa, aquilo virou uma sensação no Brasil inteiro. E os metalúrgicos da Grande Curitiba saíram com uma campanha, modéstia à parte, muito interessante, que era assim, ela sem calcinha e o povo sem salário. Quer dizer, a discussão não é essa do país, se ela tem ou não calcinha. O problema é que o povo está sem salário. Quer dizer, isso foi uma repercussão nacional de uma campanha salarial dos metalúrgicos de Curitiba. Por falar nesse Ousada, assunto, né? O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba tem uma série de lutas durante todos esses 89 anos, digamos assim, mas principalmente a partir da década de 80, 90, em especial na Assembleia Constituinte. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente como é esse papel do sindicato, qual tem sido esse papel do sindicato? Você me dá a oportunidade de parabenizar essa categoria pelos 90 anos, atingir aqui a melhor idade com muita dignidade. Esse país deve muito a esse sindicato. Esse país chamado Brasil deve muito a essa categoria dos metalúrgicos da Grande Curitiba. Começou aqui em Curitiba e temos que ter orgulho disso, está registrado na história. Durante a Constituinte, quando o Brasil se reuniu, né, acabou a ditadura militar, para as pessoas entenderem e contextualizar em casa, e começamos a
a construir uma Constituição nova para o Brasil, com liberdades, que o Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. E o movimento sindical estava parado, inerte, aquilo estava acontecendo, setores empresariais internacionais, banqueiros internacionais interferindo nas nossas decisões, na nossa Constituição, e a gente sem ação. Aí essa diretoria que está aí resolveu tomar uma atitude. E toda semana passamos, eu, mais meus colegas e os dirigentes sindicais, a ir para Brasília, conversar com todos os deputados sobre os assuntos de interesses dos trabalhadores, inclusive assuntos da educação pública. E nós descobrimos uma coisa que nos assustou muito, que 90% desses deputados não sabiam o que estavam votando. Não tinham a menor ideia do que é que estavam fazendo. E através dessa ação do sindicato, muitas dessas leis que estão aí, que são direitos dos trabalhadores hoje, se deve ao início, né? Não fomos só nós, mas começou aqui nesse estado, aqui nessa cidade, nessa categoria profissional, as grandes conquistas da Constituinte do Brasil. Vamos puxar um pouquinho para a história do Paraná. Na década de 90, nós tivemos a relativização de vários direitos trabalhistas. Verdade. Como é que foi essa parceria entre o governo do Paraná e o sindicato contra a relativização e também do surgimento de sindicatos paralelos para enfraquecer as categorias? Olha, essa decisão da TV educativa que a gente vê colocando a população, o povo na TV, né, com esse caráter educativo, ela não vem de agora, né, graças a Deus. No primeiro governo Requião, nós tivemos um movimento dessa relativização que você fala, dos direitos, absolutamente maléfica para o país. Começava o neoliberalismo no mundo, a flexibilização dos direitos, aquela discussão toda. E começou em Curitiba, que é um grande laboratório, a cidade de Curitiba, para o Brasil inteiro, em muitas coisas, em propaganda, em muitas coisas, né? Começou uma experiência, porque o sindicato começou a organizar, os trabalhadores, vocês vão ver o doutor Zurrer falando aqui da luta pela saúde do trabalhador. Isso começou a incomodar os setores mais conservadores e mais ruins do nosso empresariado, né? Os setores mais conservadores. E aí começaram a criar alternativa. Bom, não podemos comprar o sindicato. O que vão fazer? Vamos fazer um sindicato paralelo. E começaram a montar sindicatos paralelos de trabalhadores, os empresários, parte deles. Né? Tem o Seletroar, que está até hoje aí, né, que foi montado em cima disso. É uma opção política de empresários. Então, né? quer dizer, e o governo nessa... Nós tivemos o apoio de uma figura fantástica, que foi o governador Roberto Requião, que foi na Assembleia, a primeira vez na história desse país que um governador vai na Assembleia de Trabalhador e dá o apoio do governo do Paraná para isso. A grande mídia, ela entende o trabalhador na sua avaliação? Acho que a grande mídia entende pouca coisa. Ela trabalha muito a superficialidade. Você vê, fica discutindo questões menores, a área de direitos humanos, enfim. As grandes questões, a grande mídia não debate por interesse em não debater. Não que não tenha condições, mas não quer debater. E a gente vai perceber, na verdade, que a grande mídia é formada por grandes empresários. E não seria lógico, num capitalista, né, que essa grande mídia fosse fazer justiça, né, nas suas páginas, nas suas ações. Ela não compreende, não quer compreender, na verdade, o que está se passando nesse país. Se tivesse um pouquinho mais de generosidade, ela entenderia que se o Brasil está de pé ainda, se nós somos de pé, somos uma nação, não é por conta de setores conservadores que estão aí, mas é por conta dos setores organizados e, dentre eles, os trabalhadores. Como é que o senhor avalia o acesso dos movimentos sociais à mídia? A mídia, de maneira geral, é muito resistente, né, aos setores. Ele valoriza muito mais o capital, ela reproduz o capitalismo. Ela dá muito mais facilidade, né, da importância dos fatos sociais, ela não tem muita... E a visão que ela dá é uma visão muito distorcida da realidade, sem contextualizar, sem entender. Como ela cobre segurança pública é um absurdo, é uma vergonha. Como ela cobre educação é uma vergonha. Como cobre saúde é uma vergonha. Quer dizer, não há, por parte da mídia, ela não tem humildade para fazer essa autocrítica. Eu falo porque sou jornalista, né? Não tem humildade para fazer autocrítica e dizer, pô, precisamos melhorar a informação da população. Como é que o senhor avalia o papel da Paraná Educativa na transmissão, por exemplo, de eventos como este e também o 1º de Maio Solidário? Não só eventos como esse, eu acho muito bom, é o papel da TV Educativa, né? E por isso ela merece os nossos parabéns. Mais do que isso, eu vi alguns debates na TV Educativa sobre energia, sobre assuntos que eu não vejo em lugar nenhum. Né, e sobre biodiversidade, enfim, tem um programa Nação Brasil, acho que o Nizam que apresenta, muito bom, traz pessoas que estão, Brasil Nação, que está fora... Nacionalidade brasileira do Nizam e Brasil Nação do Beto Almeida. Então, são grandes temas que se levantam de pessoas, grandes estudiosos desse país, que ficam fora da mídia. Né? Se eles estudam e não conseguem transmitir, para que serve o estudo deles? Tem que ter canal, tem que ter essa disposição para que a população saiba o que está acontecendo.
Ok, nós tivemos então o 1º de maio com centenas de pessoas que foram lá nos prestigiar, foram participar. O senhor acha importante essas lutas que são definidas? O senhor acha importante que um evento como este passe as informações que estivemos passando e o povo tenha acesso à informação do que é o mínimo regional, por exemplo, do que são esses direitos, o que é essa redução de ICMS e como ela interfere na vida do trabalhador? O senhor acha importante esse tipo de informação para a comunidade? Eu diria que é fundamental, porque só com informação o trabalhador pode produzir conhecimento e através do conhecimento virar um cidadão, né? Poder ter, por exemplo, decisões políticas, né? De votar, enfim, de fazer a diferença entre a classe política, entre a sua vida, na verdade, suas escolhas. Por falar nesse assunto, nós falamos de um primeiro momento na década de 90, da participação do governador Roberto Requião nesse processo. Exatamente. Primeira vez na história do país. E agora essa parceria continua. O governador Roberto Requião, por exemplo, falou que não senta para negociar com o sindicato patronal sem ter, por exemplo, um representante do sindicato dos empregados. Neste sentido, como é que o senhor avalia essa participação, essa união do poder público com os sindicatos? Na verdade, aí o governo está exercendo o seu papel, né? O seu papel de estabelecer justiça e não ser parcial. Parece absurdo e devia ser natural, que o Estado deveria exercer esse papel. Eu vou te dizer uma coisa que me ocorreu agora, que foi a melhor coisa que acho que aconteceu na história do Paraná em matéria de ganhos salariais. Quando o Requião foi governador, ele criou uma lei proibindo a polícia militar de interferir em greves quando não houvesse violência, quando era apenas uma manifestação do direito do trabalhador não querer mais trabalhar por aquele salário. Ele proibiu. Foi o período que o Paraná mais cresceu. A sua economia mais cresceu exatamente no momento em que deixou-se fazer justiça, em que o trabalhador tivesse o direito de lutar pelos seus direitos. Onde a polícia militar não fosse obrigada a ser usada para defender interesses de setores aí que só tem compromissos com os seus ganhos. Nós estamos numa crise financeira mundial e há pessoas como a Maria Bride, que é uma estudiosa do movimento sindical, que acha que o movimento sindical ele deve ser transnacional. O senhor tem um trabalho na área de direitos humanos muito forte, já foi premiado com vários trabalhos. Nesse sentido, os direitos humanos, essas estratégias relacionadas ao trabalhador e os direitos humanos, é algo que é transnacional. Nós vemos, então, várias cartas da OIT sendo aplicadas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 60 anos no ano passado, e a Constituição Federal, que completou 20 anos também em 2008, 2 marcos importantes e históricos nesse sentido. Então, o senhor avalia que isso já é feito transnacionalmente em relação aos direitos humanos na área do trabalhador, na área do trabalho? É evidente que os sindicatos, eles têm, por isso que eles se filiam às centrais sindicais, como a força sindical, não é? Que ela aí tem uma ligação internacional com outras centrais, enfim. Mas isso ainda é muito pequeno pela dimensão que é necessária, porque na verdade as decisões da Volkswagen para demitir ou não demitir não são tomadas no Brasil, são tomadas na Alemanha. E essa ligação do sindicato, agora teve um curso, eu estava vendo na revista dos metalúrgicos, aqui dos trabalhadores da Volkswagen, né, um encontro internacional aqui. Isso é muito bom, mas é preciso avançar muito mais nisso, porque essas decisões, as grandes decisões que envolvem demissões, que envolvem, na verdade, a vida do trabalhador, não são tomadas no nosso país, são tomadas fora daqui. Então é preciso que se amplie isso, né, para exatamente poder fazer frente a esse capitalismo internacional. Quer dizer que dignidade, justiça social, cidadania, que tem relação com os direitos do cidadão e o trabalho, são situações inerentes ao trabalho e ao trabalhador, ainda não são respeitados no país, na sua avaliação? O senhor acredita que esses motes da Organização Internacional do Trabalho e também a própria Constituição Federal, os direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda não são respeitados no Brasil? Não, estão muito longe de serem respeitados, né? São direitos muito complexos e na verdade, isso precisa amadurecer mais a nossa sociedade para isso. Avançamos muito, estamos avançando demais. O Butka aqui, com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, tem feito um grande trabalho, tem nos ajudado muito nessa área de direitos humanos, sem precisar aparecer,
que isso não é questão dos metalúrgicos, mas ajuda pelo compromisso pela luta dos direitos humanos, né? É evidente que tem muitos direitos ainda que você vê em nosso país absurdamente. Quando eu vejo um juiz do Supremo ficar tão indignado com um banqueiro sendo algemado, e quando vejo pessoas no Rio de Janeiro sendo assassinadas, suas casas invadidas, sem sequer uma palavra do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu fico meio envergonhado de ser brasileiro. Eu acho que estamos muito longe de termos aí uma justiça nesse país. Ok, eu quero agradecer a sua presença aqui e também deixar registrado aí esse seu motivo de indignação, né? Obrigado.